Oi, família linda, bem-vinda! Prazer receber você mais uma vez aqui no consultório de portas abertas e o nosso carinho de sempre de me dirigir a você com essa vontade de fazermos um bom programa juntos. E eu sei que nós temos sido família durante todos estes anos aqui na Novo Tempo e cada vez mais essa família aumenta, essa família cresce. Obrigada a você que nos acompanha, que compartilha, que confia. Deus abençoe muito a você. Hoje nós vamos falar sobre amor. O amor acaba? Como é que está aí o seu relacionamento? Como está o seu casamento, ou o seu namoro, o seu noivado? Enfim, você é uma daquelas pessoas que alega dizer que o amor acabou, que já não sente mais o que sentia antes, que o casamento já não está acontecendo mais, que vocês já não sentem mais o amor. Mas aí tem gente que diz que o amor não é sentimento. Mas e aquele frio na barriga que a gente sente? Mesmo que depois que você entende que passou a paixão, ok, a barriga já não... Ai, tem aquele friozinho gostoso de antes. Mas já não tem mais aquele convívio gostoso, já não tem romance, já não tem aquela piscadinha, já não tem aquela noite especial, já não tem jantarzinho fora, nem dentro também. É do jeito que dá. Faz um lanche, todo mundo senta no lugar que quer, mas o casamento, a relação já não tem aqueles momentos especiais. Estão distantes, não se conversam, não dialogam, brigam, discutem também. Tem esses, não é? Brigam horrores, já não se entendem, os planos já não são os mesmos. Essas conversas que você escuta de muitos casais falando de crises. E aí conclui-se que o amor acabou, a gente não se ama mais. Eu não tenho interesse por ele, ele não tem interesse por mim. Darleide, o amor acabou. Essa é a conclusão que muitos casais têm. E aí, como é que está com você? Sabe dessas histórias assim? Quer compartilhar com a gente? Quer perguntar? Porque a minha primeira pergunta de hoje para o meu convidado, que eu já vou apresentar, é: o amor acaba? Se eu olho para a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Outra hora a Bíblia vai dizer que o amor esfria. Aí eu olho para o seu casamento e você me conta que aí o negócio já esfriou tanto que acabou. E aí, o que a gente faz? O amor aí no seu casamento está acabando ou acabou, o que a gente faz? E agora? Vem com a gente aqui no nosso consultório de hoje, mande a sua pergunta, pensa o quê? Quer dizer o quê? Fala com a gente nas nossas redes sociais, estamos te esperando, aparece aí no seu vídeo, Instagram, Facebook, estamos ao vivo no Facebook também, produção. Sim, Israel, muito obrigada. Então vai lá no nosso Face também para comentar, pode ser o nosso Instagram também que aparece aí no seu vídeo. Meu convidado de hoje esteve aqui com a gente no mês de dezembro. Vocês amaram quem assistiu aquele programa falando sobre como saber a vontade de Deus. Volta aqui com a gente hoje, pastor Robson Aleixo. Bem-vindo, tudo bom? Muito obrigado, estou bem, que bom estar aqui. É um prazer, uma alegria voltar para esse Muito lugar. obrigada. Já jogo a pergunta para você. O que dizer sobre o amor? Ele acaba? Quando é que o amor acaba? O amor esfria? Como que ele esfria? Como fazer a diferença entre uma coisa e outra? Você jogou a pergunta? Você jogou umas 7 Fique perguntas. à vontade para desenvolver uma tese. Ok. Sabe que falar de amor é um desafio, Sim. porque é uma palavra que sofre ressignificações sistemáticas ao longo da história. Qual palavra pode competir com amor quando se fala de tantos novos significados que ele foi adquirindo? E quando a gente fala de amor, muitas vezes nós estamos falando de um gosto profundo, a gente fala de paixão falando de amor, se fala de sexo falando de amor, se tenta vender falando de amor. Aliás, não creio que há um assunto mais falado pela humanidade do que amor. Então, isso gera um desafio para a gente definir amor. Quando a gente fala de amor, de fato, nós estamos falando necessariamente do quê? Aqui a gente vai falar de um amor bíblico, quando a Bíblia define amor, porque daí a gente fecha numa discussão. Para perguntar e para responder se o amor acaba ou não acaba, então a gente precisa pensar o que é de fato amor. E a primeira coisa que precisamos saber e falar é que o amor não é de fato um sentimento. Mas isso não significa que ele não vai provocar sentimentos. Então, quem ama pode ficar enfurecido? Sim, porque quem ama de verdade tem fúria quando vê tudo que acontece contra o objeto do seu amor. Deus ama e a ira de Deus está diretamente relacionada com o seu amor. Quem ama se entristece, porque
Você é afetado com todas as agruras que o objeto do seu amor passa. Então, ele vai provocar tristezas. O amor provoca sentimentos, e aí por isso ele passa a ser, às vezes, confundido com os sentimentos, mas ele não é. Mas talvez o ponto central para a gente responder a pergunta sobre o amor acaba é que o amor não é um sentimento, mas ele não tem o ser humano como fonte. Isso é primordial para a gente entender. Um texto clássico da Bíblia, bem conhecido, que é Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Então ele nasce de uma árvore aqui chamada de Espírito. É o Espírito que produz amor. Eu não produzo, eu recebo. Eu sou um receptáculo do amor, eu sou um canal do amor. Então a minha escolha não é se eu vou amar ou não amar, mas se eu vou ser um canal que recebo o amor ou não. Então, quando eu entendo que amor não é autoproduzido, algumas outras respostas começam a ficar mais claras. Qual é o espírito que produz amor, se não o espírito de Deus? Porque Deus é amor. Deus é amor. Então, ele é a nossa fonte. Ele transmite o seu amor via o Espírito Santo que está em nós, ou deva estar em nós, deseja estar em nós. Esse é o ponto de partida para nós entendermos o que vai ser dito a respeito do amor ao longo do programa, a partir da fonte. Exatamente. Eu entendendo o que é amor, que eu não produzo amor, e entendendo também que Deus é. Quando se pergunta para Deus qualquer um dos seus atributos, ele não fala que tem. Ele não diz que tem vida. Ele é a vida. Portanto, separar-se dele é morrer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Portanto, ele não apenas é a fonte, mas ele é a fonte que só se faz manifestar pela sua presença. Deus não envia amor para nós. Ele é o amor em nós. Portanto, se o Espírito Santo não habita, não há amor. Isso é gravíssimo. Isso é muito grave. Muito grave. Se então eu digo que o meu amor acabou a respeito de um determinado objeto, supondo que essa inexistência foi conferida, de fato eu digo não tenho amor, não sinto amor, meu amor acabou, meu casamento acabou por falta de amor, eu estou dizendo ausência de Deus, ausência do Espírito de Deus, isso é grave. Isso é sério. O amor, se o amor acabou, é porque a vida acabou. Deus não concebe uma vida sem amor. Conte-me mais sobre isso, pastor. Isso é interessante, importantíssimo mesmo, grave, porque primeiro, que vamos pensar sobre amor. Quando a Bíblia fala de amor, ele não fala que Deus é um amor, ele se diferencia nas suas manifestações. Porque muitas vezes nós estamos falando das manifestações dela dentro dos aspectos sociais da vida. Parece um absurdo, mas não é pensar que o amor que eu sinto pelo cão e que eu sinto pelo filho é o mesmo. Mas é o mesmo. É que o formato que ele adquire na nossa vida, pactualmente falando, é diferente. O amor que eu tenho pelo inimigo e que eu tenho pela esposa é o mesmo. É que o relacionamento com o inimigo e o relacionamento com a esposa exigem outros pactos sociais e com outras exigências. Jesus colocou em xeque o amor preferencial. E isso acreditando que alguém ama o amigo, né? Exatamente. Mas quando alguém chegou para Jesus e falou assim, Jesus, eu amo o amigo, mas odeio o inimigo. Ele fala, não, não, não. Não é assim, porque amor não existe entre você e alguém. O amor existe entre você e eu. Então, eu sou e me torno um ser que amo. E se você se torna um ser que ama, você vai amar quem está na sua frente. Quando se vê um samaritano na frente, ele vai ser amado. Quando vê o inimigo, ele vai ser amado. Quando se vê o filho, ele vai ser amado. Porque o amor não é algo que acontece entre nós. É algo que acontece a partir de nós. Isso define próximo. Quem é a pessoa que devemos amar? Qualquer um, porque você é um ser que ama. E quem ama, ama. Isso é tão bonito. É profundo, é direto, é algo que nos incomoda de certa forma, porque dizer que não ama e admitir que não está sob o Espírito de Deus é alguma coisa que nos sacoleja, que nos põe para pensar e às vezes até para renegar essa ideia e dizer, não, não é bem assim. Mas veja que foi optado aqui pela direção do que a Bíblia diz a respeito de amor, quem é o amor e a fonte do amor.
E isso é alguma coisa que precisa permear todo o nosso diálogo aqui hoje. Nós já fizemos programas aqui sobre o divórcio, nós já falamos sobre a respeito da lei, da legalidade que envolve a relação conjugal, frente às questões humanas, frente às questões jurídicas mesmo. Você sabe que nós não somos favoráveis a que se mantenham relações abusivas, ofensivas, deprimentes, que tiram do ser humano a dignidade deste ser humano. Você sabe que nós não tratamos de casamento sem antes considerar a vida, mas hoje nós estamos especialmente fazendo aquele grupo de pessoas que tem repetidas vezes dito: meu amor acabou, eu já não estou mais casado ou casada porque meu amor acabou. Ou o marido que chegou para a esposa e vice-versa, e vocês nos contaram essas histórias ao longo dos programas todos que fazemos aqui, desse tempo que estamos juntos, dizendo: Darleide, meu marido pediu divórcio, pediu um tempo, pediu para sair de casa, ou a esposa que disse a mesma coisa, porque disse que não sabe mais se ama, não sabe mais se tem sentimentos amorosos por mim. E essas situações a gente precisa encarar o que nós, como cristãos, estamos dizendo ao dizer exatamente que não amamos mais. Por isso, é interessante que você considere que nós não estamos levando em consideração essencialmente aqui o amor comercial, o amor vendido, o amor romântico. Porque se formos por este caminho, eu chamo de amor comercial, é o amor do jantarzinho, da florzinha, que a gente não despreza, mas a essência e que mantém uma relação, um casamento e a vida é esse amor aí que é entre eu e Deus, não é? No finalzinho do capítulo 17 do João, Jesus fala uma frase que ela é pesada, ela é provocativa. Terminando a oração, ele diz assim: a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Todo amor tem uma única fonte, é Deus. Quando eu me desligo dessa fonte que é Deus e que começa a aparecer por muitas convenções, é um egoísmo altamente sofisticado. E quando nós sofisticamos e colocamos inteligência no nosso egoísmo, ele pode até parecer amor, quando o meu critério de amor é baixo. Então, mas ele é preferência, ele exige troca. Ele exige uma troca, porque se a gente for pensar, nenhum de nós consegue e quer manter um relacionamento que não tenha reciprocidade. Ele exige troca, mas isso pode não ser amor. Porque o amor ele tem uma única fonte e não depende de troca. Relacionamentos precisam de troca. Os relacionamentos todos precisam de troca. O amor em si? O amor, em essência, não precisa de troca. E aqui há algo importante para se dizer sobre o amor. Quando a gente pega o texto bíblico diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, isso significa que o amor é pré-existente ao ser humano. O amor nunca foi criado. O amor existe eternamente. Portanto, se o amor é eterno, ele nunca foi criado, porque Deus é amor e Deus sempre foi amor, significa que o amor nem sempre pode ser caracterizado por sacrifício. Então, o que é que acaba? Quando as pessoas estão dizendo que o amor acabou, elas estão dizendo, nós estamos falando a respeito de que amor? O que é que acaba? Vamos pensar nos textos bíblicos para essa resposta. Um dia alguém chegou para Jesus e perguntou: Jesus, o que é a lei? Ele falou: como interpretas? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. Ou seja, lei para Jesus é amar e amar. Quando alguém perguntou para esse mesmo Jesus, através de João, o que é pecado? Ele falou: pecado é transgressão da lei. Jesus falou que a lei é amar. A mesma Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. Temos uma conclusão óbvia aqui: pecado é não amar. Mas quando ele foi falar da lei para mim, ele parcelou em 10. Essa mesma lei que ele disse que é amar, ele disse assim: amar é, não terás outros deuses diante de mim. E começou a colocar. O que são aquilo em essência? Aquilo são regras de relacionamento. Amor não é místico. Amor é um comportamento, mas é um comportamento impossível se não for ligado à fonte desse comportamento que é Deus. Amor não é abstrato, jamais será, porque Deus não é abstrato. Deus é prático, Deus é um Deus de relacionamento. Então, o que acaba, e todo relacionamento, em essência, acaba por quebra de regras. Todo.
qualquer relacionamento. O relacionamento que nós temos com esse sofá pode acabar com quebra de regras, porque até o sentar em cima do objeto envolve algumas regras. O relacionamento que você tem com o seu aparelho de televisão envolve regras de relacionamento, porque Deus governa o universo com regras de relacionamento. As regras de relacionamento transformam e protegem o relacionamento. O amor não é produzido por regras, ele é protegido por regras. Protegido. Então, o que acabou? A sequência de quebra das mesmas regras fazem com que o relacionamento se desmanche. Qualquer relacionamento. Então, o que a gente chama de esfriar não foi o amor que se esfriou ali necessariamente, mas a sequência ou a sistemática quebra de relacionamentos faz com que aquilo não foi protegido. E aí fica impossível o convívio, muitas vezes, mas não o amor. O amor pode permanecer. O amor pode permanecer, porque o amor não está em mim, o amor está através de mim. Porque se a fonte do amor é Deus, ele nunca vai acabar, porque Deus é eterno. Então não é que o amor pode, ele vai permanecer. Mas ele pode permanecer não em mim. Em mim, exatamente. Porque ele vai permanecer. É como a lâmpada da energia elétrica. O fato da lâmpada ser desconectada do bocal não faz com que a energia elétrica tenha acabado. Vou fazer um desafio. Você está entendendo? Como é que está chegando para você aí agora? Manda para a gente agora, lá no Facebook ou no nosso Instagram. Você está entendendo? Você pegou aí o fio da meada, a razão e a proposta do que nós estamos falando aqui. Nós estamos ouvindo o pastor Robson Aleixo destrinchar aqui essa ideia de amor, a fonte do amor, o que significa o amor, e estas últimas palavras foram assim ao ponto. Então, o que nós estamos chamando de amor que acabou, amor que esfriou? Você entendeu? Conta aqui pra gente, só para eu saber se vocês estão pegando, porque isso não é qualquer coisa que você vai encontrando em qualquer canal de televisão. Você não encontra isso aqui em qualquer lugar. Ah, deixa eu abrir aqui essa revista. Só se for a nossa, que eu tenho aqui em mãos, é a lição número 3, O Amor Acabou. E agora, da revista Entre Família, que eu tenho aqui, ó. Posso mostrar aqui? Isso. Aqui, ó. Entre Família, revista Entre Família, você entra em contato com a gente agora e pede a revista que nós vamos mandar para você de presente. A terceira lição é justamente com esse tema, o amor acabou. E agora? Vamos lá, tem perguntinhas chegando já aqui pra gente. Como evitar, então, que o amor esfrie no casamento, depois de anos que estão juntos? Meu casamento está morno, não tem mais desejo um pelo outro. Então, a proteção, as regras da manutenção desse relacionamento é que precisam ser resgatadas. Mas o amor provavelmente permanece aqui. Sim, porque a gente tem que entender a nossa própria fragilidade. O julgar-se incapaz é um elemento fundamental de qualquer sucesso. Mesmo que seja impopular dizer isso, tudo começa com uma admissão de fracasso. Eu sou incapaz de fazer isso sozinho. Eu sou incapaz de fazer isso sem Deus e eu devo olhar para a pessoa que está comigo dizendo, eu sou incapaz de prosseguir nessa caminhada sem você. Deus nos deu o privilégio de enfrentar o mundo com 2 cérebros. Isso é um privilégio. O que eu devo fazer, então? Primeiro, eu me aqueço com Deus. A primeira coisa é perguntar para Deus, Deus, como que eu posso? O que eu não estou fazendo? Pedir essa clareza para Deus. Deus é a fonte do amor. Deus é a fonte. Então, se a minha conexão com Deus aumenta, Ele me dá uma iluminação para saber o que fazer com o que eu faço com o próximo. Se Ele disse que é possível amar o inimigo, é possível amar o cônjuge. Você aquece assim? O que eu tenho que fazer com o cônjuge, o que eu não faço com o inimigo é morar junto, é dormir junto. Mas vamos pensar na lógica disso? Não é muito mais fácil aquecer um relacionamento do qual você conhece os detalhes? É muito melhor. Se eu me propor ao desafio que eu já me propus quando eu não conhecia aquela pessoa, agora é mais fácil. É mais fácil jogar num campo que você conhece. Muito mais. Muito mais tranquilo. A Matiasi diz assim, então se não acaba, por que se casam outra vez? No caso, então, estão enganando a si e ao novo parceiro? Essas são as confusões humanas, né? São as distorções, são as encrencas nas quais nós nos envolvemos por conta do pecado. Mas, Robson, então, se não acaba, por
que casam de novo com outro parceiro depois de ter identificado que não se amavam mais? No caso, estão enganando a si próprio e ao outro? Vamos pensar no que está por trás disso. Porque se eu pensar que amor é uma coisa que existe entre eu e uma pessoa, uma viuvez é uma condenação de infelicidade perpétua. Porque a pessoa se torna incapaz de amar qualquer outra pessoa, não é assim. Eu sou capaz de amar em Cristo e você também qualquer pessoa. O que você tem com esta pessoa que você casou é um pacto de lealdade, de fidelidade, de cumplicidade. Isso se tem que ter. E essa cumplicidade, essa lealdade, esse cuidado, essa entrega, essa intimidade que se tem com essa pessoa e não outra, é que mantém viva essa chama. Então, se pode se casar com uma outra pessoa, é possível casar com uma outra pessoa e amar uma outra pessoa. O que não se pode é ter uma pessoa e esses pactos todos de cumplicidade, de lealdade, de fidelidade, de intimidade, de entrega, que se faz exclusivamente a alguém, perder-se. Isso tem que ser mantido o tempo todo. Não é o amor apenas, é o amor neste formato. É a prática, é o amor praticado. O amor é um comportamento. E esse tipo de comportamento se manifesta na complexidade de muitas relações sociais. Muitas. E no casamento do qual estou falando, ele exige comportamentos específicos. Eu lembro aqui daquele filme já bem antigo, chamado Prova de Fogo, que foi livro também, tinha um material para estudos, material para o próprio casal, um projeto muito bonito. E, de fato, a proposta ali é demonstrar como a prática do amor resgataria o tal sentimento, o tal desejo, a tal vontade de estar juntos. Quando ele fez uma sequência de atitudes, de atividades que dizia para o outro, no caso o marido dizendo para a esposa, que ele a amava por meio de gestos, de atitudes. Então essa é a questão, esse é o ponto aqui. Amores que se esfriam porque a prática desse amor se esfriou. Lembra o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse para voltar ao primeiro amor, porque foi esquecido o primeiro amor. E todo mundo sabe que num primeiro amor a gente pratica esse amor. A gente se arruma, a gente diz coisas bonitas, a gente escuta coisas bonitas, a gente se envolve, a gente se entrega, a gente tem ali a nossa energia canalizada para fazer o outro acreditar que a gente ama. Depois cai na bendita rotina, eu digo bendita, porque todo mundo precisa de rotina, não é? Criança precisa de rotina, adulto precisa de rotina, agora a gente esquece da rotina de amar. Esse texto que você citou é fantástico, porque ele fala, volta, lembra-te, pois, de onde caíste e volte à prática das primeiras obras. Exatamente. Ele fala para voltar a fazer o que se fazia antes. O amor, insisto, o amor é um comportamento indisfarçável. Há uma frase interessante sobre isso. Se você ainda não tem esse comportamento, comece fingindo que tem esse tipo de comportamento, que a hora que ele começar a aparecer de verdade, você já está habituado. Bom, muito bom. Vai agindo como se amasse. É interessante que esse texto que eu citei no começo fala, Gálatas 5:22, o fruto do Espírito é amor. Então ele não fala dos frutos. E quando ele define o fruto do Espírito como amor, ele coloca depois comportamentos decorrentes dele. Alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São comportamentos. Aliás, eles são traços de caráter de Cristo. Cristo é assim, alegre, bondoso, longânimo, paciente. Fiel. É lindo. O meu ex diz a Mércia, meu ex disse que o amor acabou e foi viver com outra, mesmo sendo cristão e nunca voltou. Aí está uma outra questão também, um outro conceito que a gente precisa trazer à luz. O conceito de ser cristão, não é? A gente pensa que ser cristão é uma marca de roupa, que quem pode vai lá e compra e usa. E quando eu uso, eu digo, eu estou usando a roupa da marca cristão. E ser cristão tem a ver também com a prática,
tudo e absolutamente tudo a ver com a prática do viver como Cristo viveu. Então, eu percebo que quando chegam as queixas sobre relacionamentos e etc., aqui a gente trata especialmente de relacionamentos, aí vem a questão, ele era cristão ou ela era cristã e fez isso, fez aquilo, porque é óbvio que se espera de um cristão comportamento diferente, porque o comportamento de Cristo é que deveria direcionar essa relação. E é justamente na família cristã, nos relacionamentos cristãos, porque, deixa eu te dizer uma coisa, que a gente tem uma multidão, a gente tem milhões de pessoas que assistem a Novo Tempo, sem exageros. Nós estamos falando de famílias que são alcançadas pelo que nós pregamos aqui. Então, maiormente esse público é cristão, das mais diferentes igrejas. E quando nós tratamos aqui de questões como divórcio, violência, educação de filhos, saúde, o que seja, nós estamos pensando, nosso foco é igreja, é o povo da igreja, é o povo que usa a marca de cristão, é o povo que conhece Bíblia. Ai, mas não pode falar desse tema, não pode falar de divórcio, mas os crentes estão se divorciando. Ah, mas não deveria falar de infidelidade desse jeito, porque afinal de contas, nós cristãos, os cristãos estão usando roupa com a marca de cristão, mas o comportamento está fugindo da realidade que se espera. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, estou ao lado de um pastor e ele vai confirmar isso, que é assim, o mundo não religioso, esse que a gente chama de mundo, os mundanos, os seculares, este mundo lá de fora da igreja olha para os cristãos e espera comportamento de cristão. Espera atitude de cristão. E não está errado não, porque Jesus deixou o cristão para ser realmente luz do mundo, sal da terra. Se a gente não tem sido luz do mundo, sal da terra, responsabilidade nossa, ou falta de responsabilidade nossa com o chamado que Deus nos fez. Mas isso aqui de traição, casamento e toda essa bagunça que a gente faz, aí vem lá o traço. Ah, mas era cristão. Cristão erra, cristão peca, mas cristão se arrepende e volta. Não deveria ser, então, diferente essa nossa prática? Bom, nós vamos para o intervalo rapidinho. Já me disseram, gente, devolver a palavra, porque eu sei que vinha aí um negócio bom demais, mas é logo depois do intervalo, porque já voou o primeiro bloco. Até já! De volta aqui com o nosso consultório, uma alegria imensa de ter você aqui num papo sério. Eu volto a dizer, você não encontra essas conversas sérias e profundas, bíblicas, em qualquer lugar. Nós fazemos com amor, com carinho, com respeito, com responsabilidade. Foi para isso que Deus nos convocou, é para isso que a Novo Tempo existe, para chamar a tua atenção para aquilo que é realmente necessário e urgente. E nada é mais urgente na Terra que amor. Você pensa que é a vacina, você pensa que é dinheiro, comida, justamente tudo isso está ligado à necessidade de amar, amar incondicionalmente. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Essa é a conversa de hoje aqui no nosso consultório sobre o amor acaba. Muitas perguntas, muitas questões chegando. Meu convidado, pastor Robson Aleixo, é pastor, ele coordena pastoral da Universidade Adventista em São Paulo. Você pode encontrar dezenas de sermões, palestras para jovens, para adultos, para a igreja, nos sites da Universidade, da Unasp. Põe lá, Unasp São Paulo, Unasp Engenheiro Coelho, põe o nome dele, Robson Aleixo, você vai encontrar muito no YouTube, a rede social também dele, o Instagram. Ele posta foto do cachorro, com a família, mas sermão mesmo é lá no YouTube, né, pastor? Cadê o abraço para a esposa, para as filhas? Eu queria aproveitar e mandar Vai um lá. abraço para a Luciana, minha esposa, as minhas filhas, Alice e a Ayla, e para toda a equipe da Pastoral do NASP São Paulo, que é uma equipe 10. Muito bom. Eu já absorvi a dica, dá para colocar algumas coisas no Instagram também. Eu tenho algumas coisinhas. Né? Umas coisinhas, né? Muito bom, pastor, muito bom. Bom, muitas perguntas chegando aqui para a gente, então vamos lá. A minha questão é, o que nós estamos propondo aqui não é o pensamento clichê
Nem aquela resposta breve que parece que diz tudo, mas não disse tudo. Que é assim, o amor nunca acaba porque Deus é amor. Tá, mas aí você olha para as relações humanas e vê que está geral precisando de um suporte, de um entendimento, de uma compreensão. Então a minha questão é, você está entendendo a proposta, onde é que nasce o amor e como é que a prática do amor repercute nos sentimentos e nas emoções? Pastor Robson, vamos recapitular, vamos trazer de novo à tona como é que a gente entende essa proposta de um amor que não acaba? Muito importante a gente pensar nisso. Primeiro, a gente precisa separar uma ideia construída social, cultural, historicamente como amor. E se você cair nessa de começar a entender o seu próprio amor nos seus relacionamentos a partir das propostas de definição de amor que o mundo te deu em todos os seus espectros, você vai ficar confuso claramente, porque o amor pode ser de uma relação sexual ou uma vontade de comer alguma coisa ou uma propaganda de lanchonete. Tudo isso é chamado de amor, porque como a humanidade nunca conseguiu por si só alcançar o amor, ela optou por rebaixá-lo. E ela começa a redefinir a sua própria imagem, mas a sua própria imagem em pecado é absurdamente confusa. Então, o que você está definindo que acabou? Quando a gente pensa num amor bíblico, e se você quiser se apoiar numa base sólida para poder repensar a sua própria vida, ela tem que ser a Bíblia. O amor bíblico, primeiro, a fonte é divina. É fruto do Espírito. Deus diz, eu concedo amor, e nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deus define seus filhos, ou seja, aqueles que têm a mesma identidade que Ele, a partir do amor. Você e eu não somos capazes de produzir amor, ele não é autoproduzível, ele é recebido. Agora tem uma coisa muito importante. Quando a Bíblia fala, ou nós usamos a expressão conversão, e entendo o que eu estou querendo dizer, conversão é, em essência, a transformação de alguém que não amava em alguém que amava. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, a guarda dos mandamentos, ela só é legitimamente feita a partir da vontade de amar alguém. Amo e guardo. Uma pessoa que tenta guardar mandamentos sem amar, inevitavelmente, em algum momento da vida, vai parar de fazer isso. Quando eu guardo os mandamentos devido ao amor, isso conecta, isso estabelece uma relação. Mas tem uma historinha boa para contar sobre isso, para ilustrar. Um homem chamado Adão, no momento fatídico da vida dele, e que foi fatídico para a humanidade toda, olhou e do ponto que ele estava, ele viu a esposa dele chegando com o fruto na mão. E naquele momento a cabeça dele se encheu de um pensamento, vou comer o fruto ou não? O pensamento dele é, eu amo essa mulher e não quero que ela morra. Eu não quero viver sozinho. E comeu o fruto. E comeu o fruto pensando no amor por ela. Instantes depois aparece Jesus e diz assim, Adão, o que você fez? Ele falou, eu? Eu não, a mulher. Num instante, o amor por ela fala assim, vou morrer com ela. No segundo instante, pós-fruto, ele fala, que isso? Foi ela, a culpa é dela, e colocou ela na frente da morte. O que Adão não tinha percebido é que a fonte do amor dele por ela dependia de não comer o fruto. Porque no momento que ele comeu o fruto, a fonte do amor secou. Ou seja, não era ele que amava Eva, era Deus que amava Eva através dele. Então, o amor não acaba. Às vezes as pessoas podem perguntar assim, se acabou porque nunca foi amor. Não, poderia ter sido amor sim. O que acabou foi a conexão com a fonte de amor. Nós somos vasos rachados, todos nós. Então, por que os casais cristãos estão deixando de amar um ao outro? Porque ser cristão não é ser desumanizado. Eu gosto de uma expressão que Paulo usa, o amor é um tesouro e nós somos vasos de barro. O invólucro do amor é imperfeito. Então, por exemplo, eu posso ter em mim o amor perfeito de Deus, mas ainda eu tenho algumas falas grosseiras. Por quê? Porque esse vaso que eu sou é imperfeito nas construções sociais da vida, psíquicas da vida, biológicas da vida. E ela vai em constante aperfeiçoamento. Em algum momento, esse aperfeiçoamento vai tomando cada vez mais forma. Como é esse aperfeiçoamento? Esse aperfeiçoamento é aprender a se importar com o outro. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu não me importo de chegar em casa e deixar o sapato do lado da cama. Isso para mim não é razão para acabar com o relacionamento. Porque o amor que eu sinto pela minha esposa não envolve isso como declaração de amor. Até o momento que ela fala, diz assim, isso aqui para mim é importante. O sapato não é importante, a pessoa que é. Naquele momento eu aprendi
que tem uma regrinha naquele relacionamento que dá um recado para a pessoa. Ao tirar o sapato, eu estou dizendo, eu me importo com você. Não é com o sapato. Isso é um aperfeiçoamento constante. Você aprende a fazer o bem para o outro ao conhecer o outro e as regras vão se tornando cada vez melhores, mais sofisticadas. E quando esse outro te exige demais? É o sapato, é a toalha, é a comida, é a sua aparência, é o que você faz, é para onde você vai, as amizades que você tem, quando te sufoca, quando rouba de você a sua capacidade de pensar. Como é que lida? Como é que o amor se comporta nesse ambiente sabe, que é tóxico? Obrigada. É interessante, isso é muito importante e tremendamente complexo. Complexo. Porque como é que o amor se comporta? O amor se comporta amando, ele se comporta reagindo. Mas o amor não exige uma anulação do próprio ser, porque é no ser que se ama. O amor não é um perfume que se espalha no ar. O amor ocupa este corpo. O amor age a partir destas mãos. O amor reage e se comunica a partir dessa boca, dessa voz. Quando se destrói o ser, não há espaço para isso. É como voar. Você quer ajudar os outros, coloca a máscara primeiro em você. Ama teu próximo como a ti mesmo. Depois ele diz, ama teu próximo como eu o amei. Se eu perder a referência, eu não sei o que é isso. Eu sou um ser que amo. Se eu não for mais um ser, não há espaço para esse amor ocupar. Existem exigências que pessoas não têm o direito de fazer. E eu vou dizer uma coisa aqui que é profunda, quando eu estou aceitando todas as exigências, sem nenhum critério ou parâmetro de saber em que hora que as exigências param, isso é idolatria. Porque tem algumas coisas que só Deus pode falar. Deus diz assim, você precisa ser transformado na sua personalidade. E eu falo, eu não consigo. Ele fala, eu vou transformar você. Seres humanos não têm alguns direitos, não. Eles não podem. Então, eu estou me relacionando com uma pessoa que está se portando como Deus diante de mim. E esse relacionamento precisa ser limitado, porque senão nem a outra pessoa vai conseguir aprender a amar se a gente não impor os limites que formam para ele, didaticamente, o que é o amor. Nós fazemos assim com nossos filhos. Nossas crianças vêm e se relacionam conosco de forma egoísta mesmo. Crianças são egoístas porque são seres humanos. E elas aprendem a olhar os pais como uma fonte de bem-estar, uma fonte de prazer, uma provisão apenas da vida, até que em algum momento eles têm que ver os pais como pessoas. A minha filhinha chega para mim e fala, pai, eu quero. Eu digo, não. Por quê? Porque eu não quero. Naquele momento ela entendeu que existem duas pessoas conversando e não um carente e uma fonte. São pessoas. Por quê? Mas assim, parece ditatorial? Não, não é ditatorial. Eu estou me definindo como ser, como uma pessoa na frente dela. Porque senão ela não consegue ver isso. Então, a gente entende muito rapidamente que nós somos mal formados, mal ensinados, mal instruídos, mal construídos no conceito do amor. A principal referência que nós temos de amor, que é o amor comercial, é a partir, por exemplo, de novelas e filmes. Há trabalhos acadêmicos, há teses que demonstram o impacto do conceito de amor que os filmes e as novelas vendem. E quando muitas vezes nós estamos pautados nesse tipo de amor, nós estamos em busca só de comportamentos e demonstrações que, no final das contas, não sustentam verdadeiros relacionamentos com vistas para a eternidade. O amor de novela que você procura, o amor de filme, e eu costumo dizer, especialmente para mulheres que são mais românticas muitas vezes, que não assistam filmes românticos quando o casamento delas não estão bem. Porque você vai desejar algo de filme, algo roteirizado, algo planejado e que não condiz com a realidade prática, porque nem os atores de Hollywood, eles mantêm casamentos longos e você sabe bem disso. Porque tem muita coisa envolvida com o amor. Quando nós estamos propondo falar de amor, nós precisamos nos pautar no verdadeiro amor. E o amor envolve sacrifício, não envolve? Palavra-chave. E a pergunta é sacrifício do quê? Boa. O amor envolve sacrifício? Sim, o amor envolve sacrifícios. E o primeiro e principal sacrifício que se tem ao amor é o sacrifício do orgulho. Se o orgulho não for sacrificado, ele vai ocupar tanto espaço
que essa planta amor não tem nenhum momento e não tem nenhuma perspectiva de crescimento, ela vai ser sufocada. O amor envolve o sacrifício do ego, ele não envolve o sacrifício da personalidade, no sentido de que eu vou me anular como ser, como um filho de Deus. Eu não me descaracterizo como filho de Deus, muito pelo contrário. Eu apareço mais ainda caracterizado como filho de Deus quando estou amando. Mas o ego, o orgulho, o sentimento de exaltação própria, ele é sacrificado. E se esse sacrifício não acontecer, não há continuidade. Eu tenho que viver para o outro. E a lógica do outro, ela é a lógica do amor. Amor é a lógica do outro. A definição de paraíso é o lugar onde o outro está presente nas decisões. O que é o céu? O céu é um lugar onde você vai amar radicalmente todo mundo e todo mundo vai amar radicalmente você. O resto disso é ornamentação. É verdade. Porque rua de ouro, rios de cristal, com ódio, é inferno. É infernal viver num lugar assim. Uhum. Mas se você for para um lugar simples, onde o amor é vivido radicalmente, esse lugar é o paraíso. Então, o que está faltando nas relações, basicamente? O que está faltando em nós, no nosso convívio, os nossos casamentos? Por que as nossas relações estão frágeis, estão tão fracas e estão a ponto de acabar? Os casamentos parece que não se demoram, as pessoas estão impacientes. O que está acontecendo com esse ser humano que conhece a Deus, conhece Bíblia muitas vezes, entende que o amor é fundamental para viver, que é o que mais se fala de amor? Mas nós continuamos orgulhosos, duros, nós somos e vivemos hoje um tempo de muito estímulo dos prazeres e sem limites. Então, se o cara tem vontade de ficar com aquela moça, a mulher quer experimentar uma aventura, porque tudo contribui a que ela pense ou ele pense. Precisa aproveitar a vida, aproveitar o sexo, aproveitar as aventuras. Hoje eu passei por uma entrevista em que o rapaz dizia assim, mas que coisa difícil ficar uma vida casada, fazer sexo sempre com a mesma pessoa, que coisa chata, isso deve ser muito chato. E ele é casado, então assim, esperando eu, pensando, meu Deus, a esposa desse homem deve achar, ela deve levar isso na brincadeira, não é possível. Mas esse mundo não contribui para que a gente seja humilde, para que a gente seja fiel, para que a gente seja cuidadoso, amoroso, não contribui, pastor. Não contribui, mas tem uma coisa aí, o mundo não funciona e amor é funcional. Você citou algumas, nas suas citações quando falou de romantismo, o romantismo, ele faz parte da experiência humana. Mas vamos pensar qual é a função do romantismo. É impossível ser romântico sem ser inteligente ou criativo. O romantismo é uma demonstração, uma sinalização de que você é capaz de prover segurança. E um cérebro do lado de lá, que está procurando segurança, ele vê nessa sinalização uma capacidade de continuar vivendo juntos. Se uma pessoa não tem um mínimo de inteligência, ela não consegue ser romântica. Romantismo envolve inteligência, envolve criatividade. O romantismo envolve ousadia. E as pessoas se comunicam assim, ou seja, uma pessoa ousada, criativa e inteligente é capaz de viver junto com a outra, mostrando instrumentalizações para cuidar. Se entendeu isso? Ou seja, ele é funcional em um aspecto. Mas pode ser que em outro momento da minha vida eu preciso de outro tipo de sinalização. Em algum momento da vida, depois da juventude, é necessário simbolizar para o outro mais significados. Uma pessoa que viveu 20, 30 anos do casamento está muito mais carente de significados do que de romantismos, porque aquele sinal já foi dado. Depois de 10, 15, 20 anos, você já convenceu a pessoa da sua inteligência ou da sua capacidade. O amor, em cada fase da vida, ele é funcional. Quando você tem 15 anos, você tem um gosto físico de uma pessoa de 15 anos. Com 20 anos, o meu padrão de beleza é de quem tem 20 anos. Com 40 anos, o padrão de beleza é de alguém com 40 anos. Portanto, o formato do amor acompanha a maturidade e a sequência da vida, porque o amor é funcional. Alguém já chegou para mim e falou do corpo da esposa. Eu falei assim, mas esse é o corpo que você está imaginando? É um corpo de defunto. Porque alguém que viveu uma vida e a vida traz marcas no corpo. Você vai olhar para o corpo daquela pessoa e vai ver as marcas dos filhos que ela te deu. Se ela tivesse não cuidado de você e tivesse cuidado só do corpo, em vez de estar cuidando de você, ela teria aquele corpo que você desejou. Mas ela, em vez de cuidar do corpo dela, estava cuidando de você, por isso que o corpo é diferente. Então, tem marcas suas naquele corpo.
Isso é uma razão. A outra é que as pessoas estão se juntando sem colocar o relacionamento como prioridade. Essa é a palavra que nos está faltando. Gosto da história de um homem que chegou para um guru e disse assim: eu quero ficar rico, milionário. Ele falou: então amanhã eu vou te ensinar a lição principal da sua vida para que você se torne milionário. Ele falou: tudo bem. Acordaram de manhã e foram para a praia. E ele ficou super empolgado porque ia aprender a lição que o tornaria milionário. Ele falou: me segue. E ele foi entrando na água. Quando a água chegou quase na altura do peito, ele pegou aquele homem pela cabeça e afundou ele na água. E depois de alguns segundos, no desespero que ele estava, ele se jogou para cima, se afastou, deu um grito, falou: eu queria ficar milionário, eu queria morrer afogado. Ele falou: se você não aprender essa lição, você não aprende nenhuma outra. Aí ele perguntou por quê. Ele falou: no dia que você quiser ter sucesso na vida, como você quis respirar hoje, nada vai te impedir. Essa lição é válida para os nossos relacionamentos. Se você quiser ter um relacionamento, se ambos quiserem ter um relacionamento bem-sucedido, como desejam respirar prioritariamente, nada impede que esse relacionamento seja bem-sucedido. O relacionamento precisa ser priorizado, os filhos devem ser priorizados, a esposa, o esposo devem ser priorizados. É prioridade. E quando é prioridade, você dá um jeito. Você usa de criatividade. Sim. Você usa o seu tempo, a sua dedicação. Sua comunicação é precisa. Suas capacidades, suas habilidades dedicadas ao outro, que é como nós fizemos lá num primeiro momento, quando nós conquistamos a atenção do outro. E os mecanismos funcionam muito a nosso favor. Quando nós nos apaixonamos, e aquele momento da paixão é justamente para nós usarmos a energia, a inteligência, a capacidade, a habilidade de nós dizermos para o outro, com estas habilidades e tudo o que envolve, que nós valemos a pena. Então, a questão é, quando você buscar por dar significado à sua relação, com a mesma intensidade que aquele homem que sem fôlego quis respirar outra vez, com todas as suas forças, ele queria ar outra vez. Se com todas as forças você quiser amor prático, é só começar a praticar. Mas em sua última frase, você trouxe quando ambos querem. É muito provável que a maior parte dessas pessoas que me escreveram e que estão nos assistindo ali estejam querendo saber, mas só quando eu amo e o outro não quer, o outro não vê, o outro não enxerga, a gente diz o que sobre? Há alguns limites que eles devem ser claros. E o limite é: qual é o ponto onde eu deixo de ser eu? Desse ponto não se passa. O ponto da integralidade do ser humano, esse ponto não se passa, porque um ser integral, ele é divinamente criado. Então, você é propriedade do Senhor Jesus, que pagou um preço caro pela sua integralidade. Qual é o ponto que você fala? Desse ponto eu não cedo mais. É saber onde a luta acaba. Mas quando se luta por alguém, você nunca vai perder. Não existe derrota quando se luta por alguém. Quando você luta por alguém e esse alguém não respondeu à luta, a derrota nunca será sua. A derrota é quando nós lutamos por nossos egoísmos, pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos. Isso é uma luta que já começa perdida. Já começa perdida. Lutar por alguém é sempre a vitória do amor. Porque a gente podia estar lutando por carro, por casa, por telefones novos ou por novas conquistas. Lutar por alguém já é uma luta que se começa vencendo. O ponto é, até aqui, eu sou filho de Deus. Quando eu começo a me descaracterizar dessa forma, desse ponto não se passa. Então, lutar por uma relação com uma outra pessoa, que é o seu marido, que é a sua esposa e alguém que é objeto do seu amor, ela sempre será válida, ela sempre será validada pelo Espírito de Deus que se move em você. Quando o outro disser não, quando o outro rejeitar, penso que como o amor de Cristo é oferecido integralmente, nós sempre seremos capazes e livres para dizermos não até mesmo ao amor de Cristo. Quem diria que nós seríamos capazes de resistir ao amor de Jesus? Pois há quem resista. Jesus olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, eu quis cuidar, eu quis salvar, eu quis, mas vocês mataram profetas, vocês rejeitaram a palavra, vocês me rejeitaram. Eu queria, como se fosse uma galinha juntando seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Era Jesus reconhecendo: eu amei
vou amar, eu amarei até a cruz, depois da cruz, porque o amor não tem como ser fora de mim. Eu vou amar, mas vocês me rejeitaram, continuarão me rejeitando, mas Jesus continuou sendo Ele próprio. Eu acho que a referência que muitas vezes nós perdemos é justamente a referência de Cristo. Sim. Como é que Jesus se comportou quando ele foi rejeitado? Como é que Jesus se comportou quando ele não foi aceito? Como é que Jesus se comportou quando chamaram até de filho de Beelzebul, de Satanás, de estar ele sendo imbuído pelo espírito de Satanás, sendo ele o filho de Deus? Como foi que Jesus se comportou? Então nós nos esquecemos de olhar para Jesus, mesmo muitas vezes dizendo em palavras que ele é o nosso modelo, mas às vezes é a moça da novela. Às vezes o nosso modelo é a militante feminista. Muitas vezes é o militante de partido A, partido B, que ganha a nossa atenção. Muitas vezes é o escritor A, B ou C, muitas vezes é o palestrante, é o pregador, é fulano, é ciclano, é o blogueiro, a blogueirinha. Eu sei lá quem tem sido a nossa referência, mas eu sei que a nossa cabecinha está cheia de discursos que não nasceram na palavra de Deus. Eu sei que a nossa cabecinha está cheia de referências de amor que não são pautados na referência de Jesus Cristo, que é o amor encarnado. Eu sei. E sabe, Darleide, esse amor de Cristo em nós nos faz satisfeitos, o que é muito importante para um relacionamento. Eu preciso encontrar uma satisfação em Cristo para que o que vai se completar no outro humano não seja necessariamente isso. Porque senão eu vou querer de alguém algo que esse alguém nunca vai me dar. Há uma ideia de felicidade conectada à ideia de amor, que ela também é tão perigosa e uma está infectando a outra. Porque achar que felicidade é uma plenitude constante de bem-estar e prazer, onde todo o caminho da vida é uma linha reta, é uma ilusão que nunca vai ser vivida. Então, uma vida plena, uma vida com Deus, uma vida em amor, é uma vida que há uma satisfação. Há um contentamento, e esse contentamento me torna uma pessoa madura e estável para enfrentar os momentos difíceis, probantes e infelizes. Agora, quando eu busco a todo custo uma ideia de felicidade que nunca existiu, eu vou atropelando e corroendo tudo que existe pela frente em troca de uma felicidade que você nunca vai alcançar. Há um contentamento, é o contentamento necessário, e o amor de Cristo nos faz contentes. E eu preciso entrar inteiro nessas relações de contentamento. Às vezes eu vejo alguns votos e algumas falas em casamentos ou de namorados que eu fico pensando, se você acredita mesmo que você falou, sua vida vai ser uma desgraça. Por exemplo? Você é tudo para mim. Você é o meu sol. Eu falo, coitada dessa pessoa, eu não consigo ser tudo para você. Você tem que ter alguma coisa aí para você que não dependa de mim. É muito perigoso. É muito, muito. E essa coisa de que todas as pessoas têm que gostar de tudo. Ninguém consegue gostar de tudo. É impossível gostar de tudo. No outro ou em tudo? No outro e tudo. A gente ama e o amor suprime o gosto. Porque amar significa conviver com pequenos desgostos. É isso. Então, eu tenho que estar satisfeito em Jesus. E essa satisfação me faz continuar. Aliás, o amor de Cristo no meu coração me dá possibilidade de continuar a caminhada a despeito das intempéries da vida. Ou seja, nós depositamos no outro o que o outro não tem condições de nos oferecer. Porque o outro é limitado. Só Jesus é tudo. Só Jesus é suficiente. Só o Espírito de Deus em nós nos satisfaz plenamente. Para de colocar a tua vida em função de esperar do outro que ele não tem para te dar. É como se você esperasse do mendigo uma cesta básica. É como se você esperasse de alguém que está na rua pedindo esmolas que ela te atenda em sua necessidade. Então, pode ser que a outra pessoa esteja sendo exigida naquilo que ela não tem para te dar, mas Cristo tem. E eu quero finalizar com uma citação do livro O Lar Adventista, página 50. A escritora diz, o amor é uma planta de origem celestial e precisa ser cultivada e nutrida, comportamento. Cultivar e nutrir os comportamentos, a vivência, a prática. Corações afetivos, palavras verdadeiras, amoráveis, farão famílias felizes e exercerão influência própria para elevarem
todos quantos entram na esfera dessa influência. A influência de quem? De Cristo, do seu Espírito. Sabe o que está faltando nos nossos lares, nos nossos relacionamentos? Basicamente, falta Cristo. Falta a luz do céu, falta o Espírito Santo. Sobra a televisão, sobra a internet, sobra todos os entretenimentos da vida sobram, mas falta o Espírito de Cristo. Então, que fique para os casais e para as famílias que o amor é uma planta de origem celeste, precisa ser nutrida com atos de amor, com práticas de amor. Pastor, muito obrigada, viu? Foi um prazer recebê-lo. Volta outras vezes. Com certeza. Sim. É sempre uma alegria. Muito, muito. Obrigada, pastor. Nos encontramos aqui, mais um consultório na semana que vem, cheio de amor para você. Deus te abençoe muito. Mais oração, mais busca pelo Espírito de Deus, mais unção, mais temor a Deus. Se guarde, se proteja, se consagre. Afinal de contas, somos cristãos e o amor de Cristo permanece em nós. Um abraço, até lá. Deus os abençoe. Tchau.